O Salmo de número 37, também um Salmo de Davi, ele vai dizer assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e se murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Quando Ele diz que Ele tudo fará, é tudo, né? Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como a do meio-dia. Glórias a Deus. Descansa no Senhor e espera nele. O salmista aqui está falando uma palavra muito importante sobre a inveja. O que é a inveja? O que é a inveja? O salmista Davi está passando por esse problema, por essa palavra tão pequenininha, inveja, mas que faz um estrago enorme, que faz um estrago gigantesco. Muitas vezes, a inveja, ela destrói pessoas, destrói lares, destrói empresas e destrói muitas outras coisas. A inveja, ela é uma iniquidade. A inveja, ela é um sentimento. É um sentimento que brota dentro de mim, dentro de você. Se nós não soubermos lidar com ele, ele nos toma conta. E isso tanto faz mal para a pessoa que sente, como para a pessoa que é atacado por esse sentimento. A inveja, ela já nasceu desde lá, do início da criação. Isso é um mal que está no mundo. Isso ele veio com o surgimento da queda do homem, com o surgimento do pecado original. A inveja foi o que aconteceu com Abel e Caim, quando Abel e Caim vieram oferecer o seu sacrifício anual a Deus. A inveja nasceu no coração de Abel, de Caim, né? Por causa da inveja. A inveja é um sentimento que destrói o ser humano. Abel sentiu inveja do seu irmão e por isso ele fez o que fez, não é mesmo? A inveja é um sentimento que brota dentro de você ou dentro de mim por uma insatisfação, um sentimento de inferioridade. E nós devemos anular esse sentimento. Ah, mas eu não tenho inveja. Glória a Deus por isso, né? Mas tem pessoas que têm. E você sabia que a pessoa que tem inveja, muitas vezes ela não sabe que tem inveja. Ela acha que é apenas um sentimento. Sim, porque a inveja é um sentimento. Mas ele é um sentimento de inferioridade, né? Que deixa a pessoa atribulada. A pessoa começa a pensar: por que que a grama do vizinho é verde? Por que que o vizinho não vai na igreja? Por que que o vizinho ele não vai para os cultos? Ele não serve a Deus? E ele tem tudo mais do que eu tenho. Ele tem um carro melhor, ele tem uma casa melhor, a família dele é mais feliz que a minha. E esse sentimento vai crescendo dentro da pessoa e isso vai aflorando. E isso transmite
né? É pelo mundo espiritual, é transmissível pelo mundo espiritual a inveja. E a pessoa começa a olhar para outra e começa a desejar tudo que ela tem, começa a querer ser querer ser a pessoa, a própria pessoa. Às vezes você fala, mas eu não tenho nada, por que ela inveja tanto a minha vida? Ela quer ser você, o teu jeito de falar, o teu jeito de andar, a tua alegria, o teu alto astral. Mas como é que eu vou fazer para evitar isso? Não tem, né, como evitar, porque é um sentimento da outra pessoa. A pessoa que tem a inveja é que tem que ser curado, tem que ser tratado, e isso nós conseguimos apenas em Deus. Deus é que nos cura, nos liberta e nos purifica de todo sentimento ruim. Tem pessoas que elas têm tanto sentimento ruim dentro delas que quando a inveja é tanta que muitas vezes ela olha para uma planta e aí no outro dia a planta já amanheceu morta, a planta já amanheceu murcha, a planta já secou. A inveja é um sentimento horrível. A inveja é um sentimento horrível que destrói vidas, destrói a própria pessoa que tem esse sentimento. Por quê? Porque a pessoa que tem esse sentimento, o sentimento de inveja, ela não consegue se aceitar, não consegue aceitar a condição em que ela vive, né? Claro que nós não devemos aceitar a miséria, não devemos aceitar muitas coisas na nossa vida, nós não devemos aceitar, mas devemos lutar, orar e pedir para Deus que nos ajude nessas áreas. Senhor, eu preciso comprar um carro. Senhor, eu preciso comprar uma casa. Eu preciso ser bem-sucedido. Daí sim, agora nós olhar para outra pessoa e dizer, nossa, eu queria ter o carro que ela tem. Isso é uma inveja. Nossa, eu queria ter a casa que ela tem. Isso é uma inveja, um sentimento de inveja. E quando esse sentimento vir, nós temos que abortar esse sentimento. Temos que cortar, anular esse sentimento. Não deixar ele enraizar dentro de nós. Não deixar ele aflorar. Porque quanto mais ele aflora, quanto mais você deseja ser o outro, quanto mais você deseja querer ter o que o outro tem, mais esse sentimento vai crescendo dentro de você e isso vai te trazendo frustração. Você começa a ser uma pessoa frustrada quando você começa a olhar para o mundo da outra pessoa e se sentir inferior e querer ter o que ela tem ou ser o que ela é. Então esse sentimento tem que ser abortado, tem que ser anulado. A importância que nós damos para esse sentimento, né? A importância. Quando você olha para... Vamos dar exemplos aqui. Quando você olha para uma pessoa que ela é bem-sucedida, para uma pessoa que tem muitas coisas, aquisições, posse, e você abençoa aquela pessoa com palavras e diz glórias a Deus por ela ter esse carro, glórias a Deus por ela ter essa casa, glórias a Deus por ela ter um bom salário, um bom esposo, uma família feliz, que o Senhor abençoe, que ela tenha cada vez mais. Então você vai matar esse sentimento, você vai anular esse sentimento. Você tem que inverter o sentimento, ao invés de você colocar ele dentro de você e alimentar ele. Nossa, começar a murmurar, né? Nossa, como eu queria ser como aquela pessoa. Eu queria ser assim, eu queria ter o cabelo dela, eu queria ter a família que ela tem. Ela tem um esposo tão bom, tão maravilhoso. Ele tem uma esposa tão boa, tão maravilhosa. Né? Se a gente começar a deixar esse sentimento aflorar dentro de nós, ele vai tomando proporção, vai ficando gigantesco, ele acaba nos dominando. E quando ele nos domina, ele nos entristece, ele nos coloca para baixo. E isso é uma obra do inimigo. O inimigo ele quer colocar esse sentimento dentro de nós para que nós ficamos tristes, angustiados. Não, eu não sou feliz,
eu não sou igual ao fulano, eu não tenho o que o fulano tem mais do que eu, o fulano não é crente, não é evangélico, não vai na igreja e ele tem mais do que eu. Mas a palavra do salmista está dizendo aqui também, ó, que a justiça, deleita-te também, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra verdadeiramente. Diz aqui, ó, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura, né? Muitas vezes o ímpio, ele tem muito mais do que nós. Muitas vezes o ímpio, ele se sobressai melhor do que nós em todas as áreas, mas ele não tem o que você tem. Ele não tem o que eu tenho. Nós muitas vezes não temos nada, temos tão pouco, mas nós temos a paz, a alegria, nós temos a certeza de morar no céu e nós temos Jesus no nosso coração, né? Nós temos um lugar no céu, uma casa, uma morada permanente que o Senhor nos preparou. E o ímpio não terá isso. O ímpio muitas vezes não terá uma segunda chance. E ele aproveita o bom dessa terra. Ele aproveita, ele está curtindo e vivendo tudo que é bom nessa terra. E está esquecendo que o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é no céu, nossa morada é no céu. Então nós não devemos se preocupar com as coisas deste mundo e nem com as coisas que o ímpio faz ou que o ímpio tem. O ímpio terá a chance dele de se converter, conhecer Jesus e mudar de vida, né? Mas nós sabemos que nós temos um caminho a seguir. Nós temos um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos sonda. E esse desejo, esse sentimento não provém do Senhor. E nós temos que anular e aniquilar qualquer tipo de sentimento que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus. Então a gente sabe que a inveja é um sentimento, que ela já nasceu lá atrás, na época de Abel e Caim. Se o Caim não tivesse deixado aquele sentimento aflorar sobre ele, nada daquilo teria acontecido. O que eu quero dizer com essa palavra? Todo sentimento que brotar dentro do seu coração, você alimentar ele, ele vai crescer. Ele vai tomar uma proporção e ele vai te dominar. Seja um sentimento de inveja, seja de ódio, seja de rancor, seja de mágoa, qualquer sentimento que não provém do Senhor deve ser anulado. Nós devemos clamar pela misericórdia do Senhor e anular qualquer tipo de sentimento que nos afasta de Deus. E perdoar, principalmente perdoar a pessoa que tem esse sentimento, porque muitas vezes ela não sabe que tem esse sentimento, muitas vezes ela não sabe lidar com esse sentimento, né? E pode ver que nós cristãos, nós não temos esse tipo de sentimento e nós queremos sempre abençoar a vida do outro irmão, declarando que ele prospere cada vez mais, que ele cresça cada vez mais, que ele seja cada vez mais feliz. Esse é o sentimento que tem que nascer dentro de nós e tem que tomar proporção dentro de nós. Tem que sempre viver dentro de nós esse sentimento de abençoar o nosso irmão. Quando alguém chegar para você e disser assim: ah, tu viu que o fulano comprou um carro? Ah, tu viu que o fulano comprou uma casa? Tu viu que o fulano está prosperando, mudou até de emprego, está ganhando bem? O que nós temos que dizer? Glórias a Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a vida dele e que o Senhor prospere cada dia mais na vida dele. Não deixar que a pessoa plante esse sentimento no nosso coração e nós concordar com ela e dizer: não, está certo, ele está crescendo sim. Por que será que ele está prosperando tanto? Por que será que as coisas boas só acontecem com ele? Nós temos que pensar e analisar
e mudar a nossa maneira de ver e a nossa maneira de pensar, principalmente, né, os tipos de pensamento e de sentimentos que está tendo dentro da nossa mente, e dentro do nosso coração. Eu sempre falo aqui, eu falo nas lives que nós temos o poder de controlar o nosso pensamento, né? O nosso pensamento, ele nasce na nossa cabeça e se nós der liberdade para ele crescer e aflorar, ele vai tomar uma proporção e vai nos dominar. Também tem um ditado que diz assim, que você não pode impedir que um passarinho voe por cima da sua cabeça e faça titica, faça cocô sobre a sua cabeça quando ele estiver voando. Você não consegue impedir, mas você consegue impedir que ele pouse na sua cabeça e faça um ninho, né? O que é fazer um ninho? Ele vai encher de matinho, vai colocar os seus ovinhos e vai nascer os seus filhotinhos naquele ninho. O que é um ninho? É um emaranhado de galhos, de folha. É um emaranhado. E muitas vezes, quando esse ninho está pronto na nossa mente, na nossa cabeça, ele vem para o nosso coração. E nós demos liberdade para esse sentimento crescer e aflorar. Tem pessoas que dizem para mim, eu não consigo me libertar desse pensamento mal. Consegue sim, porque se o teu pensamento mal te domina, a mente maior domina a menor, né? Então você tem que ter força para dominar os seus pensamentos. Que os seus pensamentos não podem ter autoridade sobre o teu corpo, sobre o teu coração, sobre as tuas atitudes. Mas já pensou se o teu pensamento manda você fazer algo horrível contra você mesmo? Isso você não vai fazer. Se o teu pensamento manda você pegar uma nota valiosa e rasgar aquela nota, você vai fazer? Não, porque você não é louco, né? Você não vai fazer. Então, esse é o pensamento ruim também. O pensamento ruim, pensamento mau, nós temos que dominar e não nos deixar ele nos dominar. Ele não pode nos dominar. Amém? Glórias a Deus. Então, eu deixo esse salmo para você, Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem te inveja dos que obram a iniquidade. Louvado e exaltado é o Rei da Glória.